Olá, boa noite. Prazer estar com você mais uma sexta-feira aqui no programa Inserção. Eu sou o pastor Adeilson Araújo e vamos estar juntos por mais uma hora falando um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. O programa Inserção tem como propósito de inserir a Bíblia em todo o contexto social. Toda sexta-feira estamos aqui ao vivo para poder bater um papinho, conversar, trocar algumas ideias concernente àquilo que é o propósito de Deus. Você que nos acompanha pela Provisão TV, pela Rádio Provisão, você que é internauta, participe conosco através do 9129-9060. Você pode mandar para nós mensagem de texto e também pode mandar um WhatsApp com perguntas ou com alguma colocação que você queira fazer, dando aí um valor mais especial ao nosso programa. Inserção é isso, pessoal, é fazer com que você pense um pouco mais, que você cresça diante das questões bíblicas, dos princípios cristãos. E como toda sexta-feira, né, nós temos sempre convidados. Alguns já têm cadeira cativa aqui na bancada, outros não. E nós temos amigos, pessoas especiais que nós fazemos questão de trazer para participar conosco. Antes de chamar os meus convidados, eu quero falar um pouquinho sobre o tema de hoje. O tema é: para onde caminha a humanidade? Como caminha a humanidade? Nós estamos vivendo momentos em que as pessoas estão perdendo um pouquinho do amor por si mesmas. E nós queremos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Para onde caminha a humanidade? Como essa humanidade tem caminhado? Vai pensando aí, mande a sua pergunta, você que está nos assistindo, pense um pouquinho a respeito do assunto e participe conosco. Para onde você acredita que a humanidade está caminhando? E ela está caminhando, e se está caminhando, como ela está caminhando? Qual é o seu pensamento concernente a isso? Inserção tem esse propósito de dar uma clareada naquilo que você pensa, naquilo que você imagina. Participe conosco através do WhatsApp ou através também da mensagem de texto. Como toda sexta-feira eu faço, né? Estou apresentando meus convidados e pastor Daniel Oliveira, que está conosco sempre da bancada. Pastor Daniel, boa noite, prazer estar com você mais uma vez. Boa noite, pastor Adeilson. Mais uma vez, boa noite a todos os nossos amigos que já assistem a gente aqui ou nos ouvem pela Provisão FM, ou até mesmo você que está nos acompanhando não só pelo canal 24 da NET, como também pela internet. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa. Eu tenho certeza e convicção de que você não está perdendo tempo. O tempo que você vai passar junto conosco, você está investindo em um pouco mais de conhecimento. E eu quero logo dizer que nós, pastor Adeilson, não somos, como nós sempre falamos, não somos o dono da verdade, nós não sabemos de tudo. Nós estamos aqui para bater um papo e com a sua participação nós chegarmos a algum lugar nessa noite com esse tema. Muito obrigado, pastor Adeilson, por mais uma vez me permitir estar aqui junto com vocês. E vamos caminhar. E você que está em casa, qual é o seu pensamento, qual é a sua ideia sobre esse tema? Para onde caminha a humanidade e como a humanidade caminha? Mande a sua pergunta. Você não tem obrigação de concordar conosco, não. Você pode pensar... você é um pensador livre e você pode colocar aquilo que você imagina, né? É um diálogo, nós vamos falando sobre o assunto do decorrer do programa e você vai dando a sua opinião. Tenho também conosco, né, outro grande amigo, um pastor querido, que também vai agregar valores ao nosso programa no dia de hoje, que é o pastor Benedito Rodrigues. Pastor Benedito, boa noite, prazer ter você aqui no Inserção. Boa noite, pastor Adeilson, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet, pela TV Canal 24 da NET, e todos que estão também participando nesse programa, ao qual eu creio que vocês são uma bênção para esse programa, que através de vocês é que esse programa pode alcançar outras vidas, e vocês fazem parte disso, e que vocês possam, a cada dia, acrescentar valores aos nossos conhecimentos e que nós possamos acrescentar mais valores ao conhecimento de cada um de vocês. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, que a paz reine em tua casa, teu lar, todos os dias, para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, qual é o seu pensamento, você que está em casa? Você que nos assiste agora, você que nos ouve pela Rádio Provisão, qual é a sua mentalidade concernente a esse tema? Para onde você acha que a humanidade tem caminhado? O ser humano, como ele tem vivenciado as coisas? Ele está mais afastado de Deus? O ser humano nos dias de hoje, eles estão mais longe de Deus? Estão mais próximos de Deus? Qual é o seu pensamento concernente a isso?
Para ajudar você a pensar um pouquinho, refletir um pouco mais, eu quero ler com você um texto aqui em 2 Timóteo. Você que está em casa pode pegar a sua Bíblia, o seu iPad, o iPhone, e você vai ler conosco aí 2 Timóteo, capítulo 3, que fala um pouquinho sobre essas questões do homem e dele ter se tornado amante de si mesmo. Então, se você puder me acompanhar aí, 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. 3:1 diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Fogem também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Quando Timóteo ele revela isso, nós sabemos que Timóteo era um discípulo muito próximo de Paulo, e Timóteo foi treinado por Paulo para substituí-lo. Apesar da pouca idade de Timóteo, ele foi muito bem orientado por Paulo, e quando Timóteo ele expõe esse texto aqui, ele também vem de uma influência paulina. E ele mostra a questão dos males que sobreviria sobre a humanidade nos últimos dias. E dentre esses males, estamos relacionando para você, de acordo com a palavra de Deus, tudo aquilo que a alma do homem amargura, tudo aquilo que a alma do homem traz em desespero. E a humanidade está caminhando, ela não está parada, não está na situação de inércia, ela está caminhando. Mas caminhando para onde? E caminhando como? É a pergunta. Pastor Daniel de Oliveira. Pois bem, pastor, não há como, quando nós falamos de humanidade, nós estamos falando do ser homem, do ser humano. E eu penso, pastor, que nós somos seres, nós somos pessoas em conflitos. Eu acredito que o que acontece hoje com a humanidade é que nós nos tornamos pessoas em conflitos. E a humanidade adotou duas máximas como até lema para prosseguir e viver. Primeiro, eu tenho consciência. Então, se eu tenho consciência, eu posso pensar da forma ou do jeito que eu quero. Logo, eu não preciso obedecer a um Deus. Logo, eu não preciso me submeter àquilo que um suposto Deus me diz, né? Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino que vai ser bom, a minha consciência diz que assim tem que ser. Então, a primeira máxima do ser humano, eu creio que é essa: eu tenho consciência. E a segunda máxima da humanidade é: tudo é possível. Mas não é aquele tudo é possível divino, aquele tudo é possível teocrático, onde tudo é possível em Deus, tudo é possível para Deus. É aquele tudo é possível para mim. Então, se eu tenho a consciência, eu sei o que eu quero, e se não existe limite para aquilo que eu posso fazer ou conquistar, logo nós temos uma humanidade em conflito. A humanidade, é claro que a gente daqui a pouco vai falar a respeito do que a Bíblia diz, porque tudo que acontece com a humanidade já é profético. O próprio Senhor Jesus Cristo alertou em Marcos, no capítulo 13. Daqui a pouco a gente vai estar, nas próximas oportunidades, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de entrar no conceito bíblico, naquilo que o próprio Jesus nos alertou que iria acontecer, eu acredito que a humanidade, o homem, pastor Adeilson, é um ser em conflito.
e que ele está sobrevivendo, ele não está só vivendo, ele está sobrevivendo em seus conflitos. O homem é um ser extremamente em conflito. Para começar, eu penso dessa forma. E você que está em casa, qual é a sua opinião para esse programa de hoje, para esse tema de hoje? Sobre a questão desse caminhar da humanidade, para onde a humanidade caminha e como a humanidade caminha. Nosso WhatsApp é 9129-9060 e mensagem de texto também no mesmo número. Participe conosco, dê a sua opinião. Vamos entender aquilo que você pensa. Pastor Benedito? É muito interessante esse tema, porque existe duas diferenças de humanidade. A diferença em que crê em Jesus e a diferença de quem não crê. Porque o fato de acreditar que Ele existe, todos acreditam. Acreditar que Ele morreu na cruz, todos acreditam. Mas acreditar ao ponto de entregar a sua vida aos princípios dEle é que faz a diferença. A humanidade em si está caminhando para pior. Quando nós vemos televisão, nós olhamos e vemos a reportagem. O ano passado mataram em uma região 500 pessoas. Esse ano até hoje já mataram 600. Então, cada dia está piorando a humanidade. Porque ela não tem se voltado para isso. E muitos, por não entender a graça, ele acaba se perdendo no meio do caminho. Porque a graça, ela é mais perigosa para quem não entende do que a lei. Porque a graça nos dá um sentimento de impunidade. Eu posso fazer, eu posso realizar algo e não vou ser punido por isso. Então eu tenho que, às vezes, até olhar meus conceitos. Até onde vai a minha liberdade? Até onde eu vou alcançar ou ferir os princípios de alguém, de algum semelhante? Porque a humanidade está caminhando para isso. A iniquidade as pessoas têm olhado um para o outro e falado assim, o que eu posso me beneficiar com aquela pessoa? O que eu posso ter de lucro? Eu não posso perder nada, eu posso ter só lucro. Então a iniquidade é isso, eu quero sempre ganhar e nunca perder. Aí a humanidade está caminhando cada dia pior. Ninguém quer perder mais seu tempo, ninguém quer dar a mão a alguém que está caído, ninguém quer ir mais num hospital visitar aquele que está doente, ninguém quer dar o ombro para a pessoa que chora. Então a humanidade tem caminhado para pior. Aqui no versículo 3, pastor Daniel, do capítulo 3, eu quero te fazer uma pergunta. Aqui está assim, ó, eles são desafeiçoados, os seres humanos implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Existe uma palavra chamada misântropo, ou misantropo, na verdade é misântropo, que é uma palavra, não é um neologismo, mas é uma palavra já antiga, que fala que todo misântropo ele é inimigo do gênero humano. O próprio ser humano está tornando inimigo de si mesmo, né? O misantropo, ele se torna inimigo da sua própria raça. Eu vi um vídeo essa semana, pastor Daniel, que me chocou absurdamente. Um motorista de táxi parado no trânsito, com um passageiro atrás, e o passageiro simplesmente coloca a arma na cabeça e dá o tiro. O motorista morreu sem saber que estava sendo assaltado. E enquanto o sangue caía, escorria pela face, o assaltante atrás, no banco de trás, ele pega o rapaz, o motorista joga no banco para tirar míseros trocados. Então é nessa maneira de pensar que nós entendemos que o ser humano realmente, ele próprio se tornou um misantropo. Ele odeia o gênero humano, porque não tem como nós olharmos para uma pessoa como essa e perceber que existe amor, que uma pessoa dessa possa dar amor para um pai, dar amor para uma mãe, ou se for pai um dia, dar amor para um filho. Então nós caminhamos para uma destruição desse gênero humano. Sabemos que tem a questão da salvação, que é individual, mas a humanidade, ela está num caminho desenfreado. Eu penso que é mais ou menos por aí. Eu não sei qual é o seu pensamento, pastor. Pastor, foi feita uma pesquisa, eu estava
lendo isso alguns dias atrás, foi feita uma pesquisa há pouco tempo nos Estados Unidos, alguns cientistas fizeram para saber o teor de maldade que existe no coração ou dentro do ser humano. Nessa pesquisa, a pesquisa foi feita da seguinte forma: eles pegaram 20 pessoas, essas pessoas foram convencidas, né, por alguns atores, de que eles entrariam em um laboratório, e dentro desse laboratório eles fariam testes com seres humanos. Essa pessoa tinha uma máquina na sua mão, e essa máquina, cada vez que ela apertava um botão, ela soltava uma carga elétrica, e essa carga elétrica era capaz de matar a pessoa que estava recebendo. É claro que a única pessoa que sabia disso era a pessoa que estava sendo feito um teste com ela. Então, quando o cientista falava, aperte o botão que vai ser soltada uma carga elétrica, que nós precisamos fazer uma espécie de experimento científico, as pessoas, sob a pressão, acreditando que estava fazendo algo bom para a humanidade, apertavam o botão até o ponto daquela outra pessoa supostamente morrer. Nesse teste, pastor, 19 pessoas apertaram o botão e supostamente matou outra pessoa que estava participando do experimento científico. Uma pessoa teve dúvida, apertou o botão e parou, e eu não me lembro agora, mas quase a metade das pessoas fizeram isso com muito prazer. Fizeram isso até vibrando, acreditando que estava contribuindo com a humanidade. A reflexão desse vídeo era para que nós possamos entender que parece que todos nós temos um pouco de mal dentro de nós. Tem uma teoria, acho que a gente já até conversou sobre isso, que chama a teoria de Yin Yang. Aquele símbolo que você já deve ter visto na sua casa, o símbolo japonês, é uma bola, essa bola é dividida no meio, de um lado da bola tem uma bolinha preta com todo espaço branco, do outro lado da bola tem um pontinho branco com todo espaço preto. Chama Yin Yang, é uma teoria japonesa que quer dizer que todo bem tem um pouco de mal, e todo mal tem um pouco de bem. Então a bolinha preta com espaço todo branco significa um pouco de mal em um montante de bem. E o espaço preto com a bolinha branca significa que todo mal tem um pouco de bem. Então o que eu começo a pensar com isso, caros telespectadores? De que parece que todos nós, acabamos vivendo um pouco dessa teoria. Ou temos um pouco de bem e temos um pouco de mal. E essa reflexão é exatamente isso. E quando nós lemos aqui no versículo 3, pastor, algo que me chama a atenção é que a primeira frase do versículo 3 é que o ser humano está sem o seu afeto natural. O que nós podemos entender sem o afeto natural? Nós somos natural de quem? Nós somos natureza de quem? Nós somos semelhança, imagem e semelhança de quem? De Deus. Quando o homem começa a perder a sua identidade em Cristo, ele começa a ser um ser humano sem identidade daquele que é divino e daquele que é bom. Daquele que é divino e daquele que é bom. Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 4, diz assim: dize-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal de que tudo está prestes a cumprir-se. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Jesus disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Enganarão a muitos. Olha que coisa interessante. Agora, o Senhor Jesus está dizendo que as pessoas não querem se assemelhar-se a Deus, ou ser a imagem de Deus, a natureza de Deus, a prole de Deus. Ele nos criou para ser a sua semelhança, para ser igual a Ele. Mas agora o ser humano quer ser Ele. E aqui começa o problema da humanidade. Quando o ser humano, ele quer ser Deus. Eu nunca pensei nisso, pastor. Eu nunca quis ser algo divino. Eu nunca imaginei, nunca passou isso pela minha cabeça. Querido, todas as vezes que você toma rumo da sua vida do seu jeito, da sua forma, todas as vezes que você decide viver conscientemente, ou até mesmo naturalmente, de acordo com a sua vontade, com o seu querer, conduzindo a sua vida segundo aquilo que você acha e pensa do mundo, da vida e da humanidade, logo você tomou o lugar de Deus, e você agora não quer se assemelhar a Ele, mas você é um enganador. É isso que a Bíblia está dizendo, pastor. Olha que coisa interessante. Como casa os dois textos.
O senhor leu, e o texto diz que as pessoas perderam a sua afeição natural. E o Senhor Jesus Cristo dizia no Evangelho de Marcos que muitos perderiam sua afeição. E agora não seria mais a semelhança, parecidos, né, com Deus, mas ele seria alguém que quer ser como Deus, quer ser o próprio Deus. Aí onde entra, a gente poderia abrir um leque aqui, falar sobre os falsos profetas, sobre homens que usam até mesmo a Bíblia como a arma que mata. Uma arma que mata. Então eu penso dessa forma, pastor, uma das problemáticas da humanidade, um dos problemas da humanidade, é porque a humanidade perdeu a sua afeição natural. O que nós acabamos de ler no versículo 3. A humanidade perdeu a sua afeição natural. Parece que nós esquecemos de onde viemos. Nós esquecemos de onde viemos. E nós somos prole. Nós fomos fecundados dentro de um ventre que antes de ser o ventre materno, o ventre da sua mãe, nós somos projeto de Deus. Nós fomos desenhados de uma forma muito perfeita por um Deus supremo. E é aí que a humanidade começa a se perder. Essa questão era tão grave, e para a gente falar um pouquinho também sobre isso, Anápolis, no ano passado, foi uma das cidades mais comentadas no cenário nacional sobre questão de crimes, e essa problemática também aumentou. Nós temos o caso daquele garoto, filho do seu Sebastião, né, que eu, o pastor Daniel, fomos na casa dele, demos assistência para ele, que matou a avó, matou os irmãos, né, com a enxadada. Temos aquele caso daquela garota, aquele casal de jovens, em que jogaram uma bomba dentro do carro deles, ali em frente à Praça Bom Jesus. A nível nacional, nós temos o caso Richthofen, que todo mundo conhece. Nós temos o garoto Bernard, que todo mundo conhece. E outros, Elisa Samúdio. E nós sabemos que isso é falta de amor ao gênero humano. E aqui no versículo de número 4, pastor Benedito, está dizendo o seguinte: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Mas não para por aí não. E lá em Lucas capítulo 11, no versículo 13, diz assim que nós temos maldade mesmo dentro da gente. Lá fala assim, Jesus fala assim: mas vós mesmo sendo maus, né, reticência, nós temos essa maldade. E aquele que não tem Deus, ele não tem como frear essa maldade. Será que essa humanidade não precisa mais de uma aproximação? É uma pergunta, porque eu já sei a resposta, mas nosso telespectador precisa te ouvir. Realmente, a humanidade precisa de resposta em sua vida, em todo o contexto natural. Mas quando Deus criou o homem, e Ele fez regras para o homem. Quando Ele disse: não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento nada mais é do que intimidade. Deus sabia que após o homem comer daquele fruto, ele ia ter intimidade com o mal. E sabia que o mal arraigado em sua carne, automaticamente o homem ia sempre caminhar para praticar o mal. E isso aconteceu logo em seguida, que quando Caim, ele tem o desejo de matar Abel, Deus alerta ele e fala: Caim, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Mesmo Deus sabendo que o mal está dentro do homem, Deus criou o homem com capacidade para dominar esse mal que está dentro dele. Eu falo sempre para as pessoas que ninguém pega numa arma antes de pensar o que vai fazer. Ninguém olha um carro para roubar antes de pensar em roubar aquele carro. Então todos nós, todo ser humano em geral, ele tem um subconsciente, ele tem um consciente, ele tem uma razão para fazer algo, desde que era para satisfazer os seus desejos ou não. Mas o homem sempre tem o tempo dele pensar. Não existe nenhum homem, eu costumo falar assim, que não existe doido, que as pessoas mais loucas que se falam que são loucas, você dá uma nota de R$100 para ele não rasga, né? Ele guarda ela no bolso e vai gastar. Então não existe louco a esse ponto. Então o ser humano, tudo o que ele faz, ele sabe que está fazendo errado, mas a sensação de impunidade é muito grande. A sensação de que eu posso fazer, mas ninguém vai me punir.
É isso que o homem faz, ele faz na certeza que não tem nenhum julgamento para ele. Mas quando ele tem a consciência que há algo que ele está fazendo errado ao seu semelhante, contra a vida dele próprio, porque quando nós fazemos algo de errado, nunca nós fazemos para nós mesmos, sempre fazemos para o nosso semelhante, né? Fazemos contra Deus que recai sobre nós, né? A consequência, porque todo aquele que planta, ele colhe. Isso independente de Deus, não pode fazer ninguém colher laranja se plantou limão, é impossível. Então aquilo que eu planto eu vou colher, isso é certeza, isso é uma regra absoluta. Ninguém pode colher o que o outro planta, né? Então se eu planto a maldade, eu vou colher consequências da maldade. E você acredita, pastor Benedito, que essa humanidade de hoje, ela é muito mais agressiva no sentido de estar contra Deus do que a do passado? Eu acredito, porque no passado eles não tinham uma orientação, não é como nós temos hoje. Antes, no passado, o homem apenas ouvia falar de Deus, ouvia falar das leis de Deus e ia para Jerusalém oferecer sacrifício, estava Deus ali no altar, né? Depois Jesus veio até aquele povo e se apresentou a ele. Jesus veio e resgatou a humanidade na maldade e deu uma nova ordem para a humanidade. Era um povo sem cruz, né? Povo sem cruz. Então ele veio e pagou sobre os nossos pecados. Eu costumo falar o seguinte, que quando alguém comete um crime, como se eu cometesse um crime e fosse julgado e condenado à cadeira elétrica, mas aí está aqui o pastor Daniel e chegaria lá e falasse, não, eu vou morrer no lugar dele, vou assumir a sentença no lugar dele. Não teria como ele não morrer na cadeira elétrica no meu lugar, se não houvesse o sacrifício, entendeu? Se ele não morresse no meu lugar, nós abraçássemos e falássemos assim, não, vamos embora, e a sentença já foi paga, sem ele passar pelo castigo. Então, Jesus passou pelo castigo que não era para nós passar. Então, o homem rejeita a salvação hoje, que é de graça. O homem só aceitar Jesus como Salvador, ele está salvo. Não precisa tantas regras como às vezes se impõe sobre ela, mas é Jesus que salva. Então, o homem hoje vai ser julgado pior, porque recebeu de graça a absolvição do seu pecado, recebeu as bênçãos que Deus determinou para a vida Sodoma e dele. Gomorra, então, é fichinha para os dias de hoje. Sodoma e Gomorra é fichinha. Porque eles não tinham Deus, eles não tinham Jesus e não teve a oportunidade de ter o Espírito Santo que nós temos hoje. Amém. E você em casa, né? O que você pensa a respeito disso? Para onde você crê que a humanidade está caminhando? Dá a sua opinião aí, através do WhatsApp, né? Vai aparecer na sua tela, está aparecendo na sua tela aí. Dá uma opinião aí, ver qual é a sua fala concernente a isso. Sr. Daniel, uma linha filosófica aqui. René Descartes era um filósofo francês, século XVI, e ele é o autor, né, daquela grande frase, penso, logo existo. E quando René Descartes falou isso, ele falou permeado de uma desilusão humana, porque ele estava dizendo o seguinte, se eu sonho, os meus sonhos também parecem realidade, mas se eu vivo e a minha vida também parece uma irrealidade, então só me resta pensar para existir. É uma maneira que ele tinha de entender. E ele coloca aqui, ó, os sinônimos desse penso, logo existo. Penso, logo tenho consciência de mim mesmo. Penso, logo sei que algo vai ser feito da maneira correta. Então ele está dizendo o seguinte, se eu penso, eu faço a coisa certa. O pastor Benedito falou o seguinte, o ser humano pensa, mas rouba o carro. O ser humano pensa, mas mata. E aqui está dizendo, nessa linha filosófica de René Descartes, que ele, se penso, logo existo, e o sinônimo disso é penso, logo tenho consciência de mim mesmo, então o homem perdeu consciência de quem ele é, diante das coisas, diante de Deus, e se tornou realmente um misantropo, uma pessoa que tem uma aversão ao gênero humano. Vamos fazer uma salada com tudo isso aqui e vamos voltar lá quando a gente falava sobre a libertação da consciência.
O homem está em crise, primeiro, porque ele libertou sua consciência. Segundo, porque ele acha que tudo é possível. O pastor dizia algo aqui muito interessante, quando ele falava de Caim e Abel. Caim teve a chance, a oportunidade, porque Deus falou na sua consciência. Diz Caim, você pensou, mas você não existiu. Você pensou, mas você ainda não fez. Você pensou em matar seu irmão. Isso está aí dentro de você, cara. Você quer matar seu irmão. Só que não significa que você precisa fazer. O pecado está à porta. Ele não entrou pela porta. Então o que acontece? Caim permite que o pecado, ou a vontade, o desejo de matar o seu próprio irmão se consume no ato. E é exatamente isso que está acontecendo, na liberação da consciência. Deixa eu falar algo polêmico aqui, pastor. Por exemplo, o que está acontecendo nos dias de hoje? Quando a Bíblia diz o seguinte, que quando dois homens se unirem em matrimônio, ou de alguma forma, ou coabitarem, ou deitarem na mesma cama, para manterem algum tipo de relacionamento ou relação homoafetiva, a Bíblia está dizendo que isso é pecado, isso é errado, isso denigre a vontade de Deus e ponto. Acabou. Da mesma forma que a Bíblia fala que um homem que intentar contra o seu próprio irmão, matar, tirar a vida dele é errado, quando a Bíblia fala que, entre outras coisas. Só que a libertação da consciência humana quer nos convencer, quer convencer a palavra de Deus, quer convencer a Bíblia de que isso é certo. E é o tema do programa, né? Que é tentar inserir o mundo na Bíblia. Da vontade de Deus. Mas não dá para inserir, devemos inserir a Bíblia no mundo. Exatamente. Então o que acontece? Não, eu penso assim, eu acho que é assim, e assim vai ser. E acabou. E vamos lutar por aquilo que nós pensamos ou achamos, ou não aquilo que Deus constituiu, naquilo que Deus fez. E para isso, a gente precisa gastar tempo, a gente precisa brigar, a gente precisa ir para o meio político, para a justiça, enfim, para a gente tentar reconquistar ou estabelecer o peso da palavra de Deus. Porque o que parece, talvez nós somos mal entendidos ou mal interpretados, é que parece que nós estamos defendendo a religião, nós estamos defendendo a ideologia, nós estamos defendendo a ideia. Não, nós estamos defendendo a palavra de Deus. E nós não estamos contra o ser humano, nós não estamos guerreando contra o homem, nós estamos tentando estabelecer o reino de Deus, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor disse. Aquilo que o Senhor disse. Então, a humanidade começa a caminhar dessa forma. E não sei se eu deixo para o próximo comentário, pastor, mas eu vou deixar, só vou deixar aqui só vou jogar aqui para a gente pensar sobre isso. Bloco, né, que a gente vai. É o seguinte: o meu grande problema, a minha grande preocupação, não é para onde está indo talvez a humanidade. Até porque, daqui a pouco eu quero ler com vocês, Marcos capítulo 3, minha preocupação é o que a igreja tem sido na humanidade. Qual tem sido a função da igreja? Ou como a igreja tem se comportado em dias maus. A igreja tem sido igreja, a igreja tem sido sal, a igreja tem sido luz, ou a igreja não tem feito diferença nenhuma em dias tão maus, em dias tão difíceis, em dias tão complicados. Só para você entender a estatística, o Brasil é um dos países que mais cresce no conceito de igreja evangélica. Em contrapartida, a violência também cresce, a prostituição cresce, a maldade cresce, enfim, cresce o evangelho e cresce a violência, e cresce a roubalheira, e cresce muitas coisas. E aí, a igreja tem influenciado essa humanidade como? Vamos deixar esse clichê, esse chavão, então, para o próximo bloco, que vai chamar um intervalo comercial, e nós podemos discutir essa questão da igreja, né? Será que a igreja não está fazendo a tarefa de casa? Será que a tarefa está inacabada? Qual é a sua opinião? Depois do intervalo comercial, dê a sua opinião aí, participe conosco através do WhatsApp. Inserção é isso, é fazer você pensar um pouquinho mais concernente às questões de Deus. Você que está em casa, pensou um pouquinho sobre o assunto? Para onde caminha a nossa humanidade, nós, o gênero humano? Para onde nós estamos caminhando e como estamos caminhando? No bloco anterior nós falamos a respeito para onde está indo. Nós acreditamos para onde que
as coisas estão caminhando. E vamos falar um pouquinho do que a igreja pode fazer concernente a isso, e se nós estamos fazendo, se nós estamos falhando, se esse crescimento da igreja não é um crescimento superficial, porque essa frase que René Descartes fala, o René Descartes ele coloca, penso, logo existo. Interessante que eu vi numa camiseta esses dias, até do nosso programador aqui, se não me falha a memória, do Wesley Borges, a camiseta dizia o seguinte: penso, logo desisto. Né? Lógico que é uma versão completamente equivocada, é uma versão completamente equivocada daquilo que René Descartes falou, mas esse desistir, será que não é uma superficialização da mentalidade humana? E se o ser humano está tão superficial, o que nós, igreja, poderíamos fazer para tentar mudar um pouquinho esse quadro, para que as pessoas pudessem amar um pouquinho mais a si mesmas, amar um pouco mais ao próximo? E será que nós, igreja, estamos fazendo a coisa como deveria? Ou estamos falhando um pouquinho? O que você pensa em casa? Pastor Benedito, sua opinião sobre esse assunto, por favor? Eu vejo que existe uma igreja física e uma igreja espiritual. Alguns indivíduos se destacam nessa questão de ser igreja espiritual. Ele está interessado na salvação do seu próximo, está interessado no comportamento do seu próximo, ele quer, às vezes, ajudar para que a pessoa mude seu comportamento, para que ele tome uma nova direção na vida dela. Então, há indivíduos que ainda buscam esses princípios, mas no contexto geral, a igreja, instituição filantrópica, há muito direcionamento para lados contrários, porque hoje nós trabalhamos muito, buscamos muito nosso bem-estar, nossa vida social mais ocupada nos dias de hoje. E muitas vezes nós não temos tempo de buscar o nosso semelhante. Eu vejo assim, a igreja, ela ora muito e age pouco. Né? Eu vejo que a igreja precisa agir mais, as pessoas precisam agir mais para que as pessoas possam ver a ação de Deus na vida delas. Porque muitas vezes nós só oramos em casa, oramos na igreja, e o mundo está caminhando para a perdição. Às vezes pessoas estão em volta da nossa casa, se matando, se drogando, às vezes por falta de um abraço, às vezes por falta de um aperto de mão, às vezes por falta de uma palavra de Jesus te ama, que pode às vezes mudar a vida daquela pessoa. E nós muitas vezes passamos pelas pessoas, vemos elas caídas e não temos tempo de ajudar em nada. E a humanidade, tanto lá fora, às vezes quando você age ajudando ela, ela já pensa que você está interessado em algo dela, porque a humanidade já está corrompida, seus pensamentos. E a igreja, ela fica muitas vezes alheia a isso. Ela não tem feito o papel como a igreja primitiva, que era o repartir do pão, não o pão em si matéria, porque todos nós temos condições de trabalhar e Deus abençoa todos para que nós possamos trabalhar e ter o nosso sustento. Assim como Davi disse: fui moço, hoje sou velho, jamais vi um justo a sua descendência mendigar o pão. Então aquele que busca o comportamento dele baseado nos princípios de Deus, Deus não deixa ele passar fome e não deixa ele mendigar o pão. Então, o que está faltando para nós? A ação, assim como os apóstolos agiam, assim como Jesus agia, para que a humanidade possa ver Deus através de nós. Nós temos uma telespectadora muito assídua, que é a pastora Priscila, psicóloga, amiga, e ela mandou aqui um jornal, né, pastora Priscila? Mas eu tenho o prazer de ler, e eu vou ler aqui para o telespectador. É uma reflexão dela e do Wesley, nosso programador, que diz o seguinte: estávamos aqui, Wesley, refletindo e discutindo sobre esse tema, e estávamos comentando que desde que o mundo se formou, vivemos os mesmos horrores e praticamente os mesmos problemas. Há mais de 2000 anos atrás, Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa de diversos pecados que existiram. Eram promiscuidade, homossexualismo, orgia, etc. Veio mais uma destruição, o dilúvio, e mais uma vez pela maldade e desobediência do povo. E falando de tempos atuais, já tivemos 2 guerras mundiais, torturas, matanças terríveis, nos tempos na ditadura, perseguição aos cristãos
e tantos outros diversos problemas. Desde sempre, a humanidade só caminha para o mal. E o maior problema é que isso vem só aumentando, em proporções diferentes, mas aumentando. Mas se analisarmos bem os problemas, só mudam um pouco, mas nada mudou. Antes eram torturas e mortes por conta da ditadura. Hoje as mortes, a maldade, os crimes vêm pela falta da impunidade e por outras causas, como dinheiro e poder. Drogas aumentaram, estupros, pedofilia, mas isso hoje só nos assusta porque estamos nesse tempo e somos dessa geração. Mas em outros tempos a maldade e o que faziam contra os cristãos, contra os comunistas, eram mais terríveis torturas. Felizmente, a maldade existente em cada ser humano vem aumentando e desabrochando a cada dia. Estamos a caminho, cada dia mais, para um mundo de horrores e dores. Graças a Deus, temos nossa esperança, que é o nosso Senhor, e de vivermos com Ele em uma eternidade, onde não haverá mais dor nem choro, porém precisamos, como igreja, levar essa esperança e essa graça de Deus para aqueles que realmente necessitam, amando, cuidando e valorizando o bem de cada ser humano. Vamos salvar o mundo seguindo o maior princípio de Jesus, que Jesus nos deu, que é o de amar, ou que é o amor. Amor incondicional, sem tantos julgamentos e acusações, amando como Cristo nos amou. Só oração não basta, precisamos exalar amor. Pastora Priscila, Pastor Daniel. Vamos convidar ela para vir aqui, né? Vamos convidar, nossa telespectadora assídua aí. Pastor... Peraí, deixa eu mandar um beijo. Pastora Priscila, um beijo. Deus te abençoe. Nós vamos fazer um programa só com mulheres no futuro e você já está pré-convidada a marcar o dia. Você está conosco aqui. Um abraço. Quando a gente fala sobre o papel da igreja, se você sentar hoje com um ateu, bater um papo com um ateu, eu tenho um colega que ele é ateu. Um dos grandes conflitos dele com aqueles que creem em Deus é que eles não concordam que o fato de eles não acreditarem em uma divindade, não acreditarem em Deus, significa que eles têm que ser pessoas más. Alguns dias atrás, um repórter de um grande canal de televisão entrou em uma grande guerra contra os ateus, quando ele disse que o motivo dos grandes crimes acontecer no Brasil, de pessoas matar outras pessoas, de pessoas roubar, estuprar, enfim, ele disse essa seguinte frase: essas pessoas não têm Deus. Quando ele terminou de dizer isso, o programa encheu de mensagens de ateu que dizia: o fato de eu não acreditar em um Deus não significa que eu tenho que ser mau, não significa que eu tenho que fazer atrocidades. Então, o grande conflito hoje dos ateus é exatamente esse. Eu posso não acreditar em um Deus, mas eu posso fazer coisas boas. E foi feito tem um camarada, não muito conhecido, ele é um crítico do jornal O Estado, o nome dele agora me fugiu a memória aqui, Biratã Brasil. Ele é um crítico do jornal O Estado, redator também. Um dia ele disse a seguinte frase: como pode homens sem Deus serem tão bons? E ele conclui a frase seguinte: como pode homens com Deus serem tão maus? Olha a reflexão desse cara. Como pode homens sem Deus serem tão bons? E como pode homens com Deus serem tão maus? E é isso mesmo que eu quero falar com você. Como pode uma igreja que professa Deus, um povo que professa Deus, um povo que crê em Deus, e serem um povo, às vezes, tão mau? E esse eu acredito que é o motivo de muitas vezes a humanidade estar indo de mal a pior. Porque parece que Deus tem sido para um homem uma espécie, como eu dizia há pouco tempo, uma ideologia. Uma ideologia. A Deus, ele é uma ideologia que eu luto, que eu brigo, que eu luto por ela, eu faço o que for, mas na hora de viver a essência de Deus, nós não vivemos.
estamos ensinando, olhe bem o que eu vou dizer. Nós estamos ensinando, quando eu falo nós é porque eu sou pastor, então eu estou agrupando essa turma de pastores. Estamos ensinando o homem a ser egoísta, quando nós subimos no púlpito e falamos para ele, venha dar os seus dízimos, venha dar as suas ofertas, porque em troca você terá bênçãos sem medidas, você vai enriquecer, você vai prosperar. Então as pessoas se acoplam, ou congregam, ou estão na instituição por causa daquilo que o suposto Deus, ou a suposta pregação lhe prometeu. E aí entra o egoísmo. Uma das coisas que mais existe na igreja, e o fato de existir tantos templos, tantas instituições com nomenclatura evangélica, foi porque pessoas não conseguiram caminhar com outras pessoas. Pessoas não conseguiram ser igreja com outro. Não conseguiram estar na mesma congregação. Então eu posso sair, eu posso ir até a próxima esquina e abrir a igreja do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Então nós estamos muito preocupados com poder, nós estamos muito preocupados com status, e nós estamos muito pouco preocupados em ser igreja como igreja tem que ser. E é por isso que o índice de tantas coisas ruins só cresce no mundo e no Brasil. Só cresce. Quando falamos de evangelizar o mundo, de sairmos aqui para a Europa, que tem uma igreja fria, pastor. Igreja fria. Templos, lugares que outrora, John Wesley, tantos avivalistas que já existiam. John Hus, o que morreu agora há pouco, agora Stott, que é um pregador, apesar de ter morrido há pouco tempo, é um pregador bem antigo. Lugares que outrora esses homens ensinavam o evangelho, ensinavam a palavra, hoje são cinema, e que bom se todos tivessem tornado cinema, mas virou cassino, casa de prostituição, bar, entre outras coisas. Nós falamos disso, né, no primeiro ou segundo programa. Talvez eu não estava aqui. E o porquê? Porque quando nós falamos de evangelizar fora do país, ir para a Europa, poxa, eu fui para a Europa pregar. Né? Aquela falsa ilusão de que eu fui pregar em outras nações, né? E enfim, mas nós esquecemos que o ide de Jesus é ir lá pregar o evangelho e tentar levar um pouco da igreja para pessoas frias, pessoas que estão apostatando da fé. Então, como a Priscila disse aí na sua mensagem, o mundo sempre foi mal, o mundo é mal, e a notícia é, o mundo vai continuar sendo mal, porque isso é requisito básico para Jesus voltar. Parece até contraditório, né? Mas é requisito básico para a volta de Jesus. Mas no meio desse mundo mal, no meio do mundo tão ruim, no meio de tanta miséria, de tanta catástrofe, de tanta desgraça, não é possível que não suja, não é possível que no meio de tanta coisa ruim não nasça, não floresça uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que pregava o evangelho, cuidava de pessoas no meio da guerra. Não é possível que não nasça um São Francisco da cidade de Assis. É até estranho eu falar de pessoas que não fazem parte do nosso meio, mas são homens que no meio da guerra, no meio dos piores dias, eles se levantaram com amor, com piedade, para ajudar o outro, para carregar o outro. A Bíblia fala da parábola do bom samaritano, que ele simplesmente parou tudo o que ele tinha para fazer, para cuidar de um homem. Se a gente for ler lá na palavra de Deus, aqueles homens que pegaram aquele aleijado e levou ele até Jesus, a Bíblia diz que aqueles homens subiram num telhado e com uma corda desceu aquele homem lá no meio da casa onde Jesus estava, porque a única forma de eles conseguir colocar Jesus perto daquele homem era levando ele pelo telhado, por causa do tanto de gente que tinha. E o que me chama a atenção não é a cura do homem, o que me chama a atenção é os homens que carregaram a maca daquele homem. Então hoje está faltando, em dias de pessoas doentes, em dias de pessoas aleijadas, um mundo cego, um mundo que as pessoas estão caminhando para um buraco, para o abismo, pessoas que carregam a maca do outro, pessoas que ajudem o outro. A igreja precisa voltar a ser piedosa em dias maus. Os dias são maus, mas nós precisamos ser piedosos em dias maus. Mas também eu vejo que nós temos a vertente da estarmos caminhando para o fim, na questão do que a humanidade anda fazendo consigo mesmo. Aqui nós temos a telespectadora Ana Maria. Um abraço, Ana Maria. Deus abençoe você e sua família.
Ela está dizendo aqui que o que nós estamos falando aqui é a pura verdade. Mas eu vejo também que a igreja ela tem conseguido fazer com que a humanidade, pelo menos, tenha a consciência desse erro. Talvez não consigamos ainda fazer com que eles saiam do erro, mas a consciência do erro, ela é explicitada a todo momento. Pastor Benedito. Eu vejo da seguinte forma, Deus, ele, para algumas pessoas, ele não existe na consciência dela. Eu posso acreditar num Deus e eu posso não acreditar. Eu posso acreditar que ele existe e posso não acreditar naquilo que ele diz. É muito fácil acreditar que existe um Deus e não acreditar naquilo que ele diz, né? Eu creio que tem Deus no céu e tal, mas eu não creio que ele disse que eu não posso matar. Porque eu posso ver meu inimigo, eu posso matar ele. Então eu não creio que ele me proíbe disso. Só um gancho, pastor Benedito. Um dia um rapaz me falou assim: pastor, eu não acredito naquilo que eu não vejo. Aquilo que eu não vejo para mim não existe. Eu falei assim: respira. Você que está em casa, disse para ele: respira. Ele olhou para mim assim: por quê? Eu falei assim: respira. Aí ele fez assim: você quer que seu pulmão se encheu de ar ou não? Ele falou: creio. Você viu algum ar entrando, saindo? Não. Você está morto. Se você não crê naquilo que você não vê. Só para dar um clichê aqui. Então hoje a humanidade é dessa forma. Eu posso realizar várias coisas, porque eu não acredito que Deus disse que é errado, né? Mas eu creio que existe um Deus. Todo mundo acredita num Deus. Pode ser o maior incrédulo, que a hora que o avião estiver caindo, ele vai pedir para Deus ajudar ele. Então, esse negócio, no subconsciente dele, ele clama por um Deus. Mas só que muitas vezes é apresentado um Deus falso para ele. Um Deus que pode realizar coisas que não é o caráter do Deus verdadeiro. E muitas vezes a pessoa fica frustrada com aquilo que foi apresentado a ele. Ele conhece um Deus, não um Deus que ama o ser humano, independente do que ele faz. Que foi capaz de mandar o próprio filho morrer na cruz para resgatar uma humanidade tão perversa. Mas Deus sabe o valor que cada um tem na presença dele. E sabe o valor porque ele nos criou. Quem cria sabe o valor daquilo que é criado, né? Então ele sabe o nosso valor. Nós muitas vezes não sabemos, não temos consciência disso. Mas se todo mundo tivesse consciência, eu garanto que a humanidade seria diferente. Eu vejo assim, a igreja ela tem falhado no sentido de proporções concernente a sua influência na humanidade. Mas também creio que nós poderíamos estar num patamar um pouco superior, mas também creio que isto é, na verdade, o fim dos tempos. Eu quero ler com você aqui rapidinho um texto para as considerações finais, que eu até separei aqui, já achei prontinho aqui, sobre Mateus 24, porque não tem como fugir disso aqui, você que está em casa, que diz assim, versículo 3 a seguir, né, todo mundo conhece esse texto, mas para você entender que não é só a questão da igreja não ter alcançado aquilo que deveria, mas de ser acontecimentos como fato, não tem como fugir. E aqui diz o seguinte, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, lhe pediram, dize-nos quando nos sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Olha o pedido que os discípulos fizeram para Jesus. Aí o 4 diz assim, e ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Esse é o clichê, Jesus dizendo, porque é necessário assim acontecer. Então, pastor Daniel e pastor Benedito, não é só uma igreja que está falhando um pouco na sua essência, mas são coisas que não tem como fugir. A humanidade está desenfreada, amante de si mesmos, avarentos, egoístas, vivenciando
um distanciamento de Deus, mas a Bíblia diz, Jesus dizia, assim vai acontecer, mas ainda não é o fim. Aí continua dizendo, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Há 10 anos atrás, nunca se tinha ouvido falar de tsunamis. As placas tectônicas, e aí vai. Ou se ouviram, falaram muito pouco, a mídia não explorava isso. Mas isso começou a acontecer. Isso já é fato. E contra fato não há argumentos. Fato é uma verdade inequívoca, não tem como fugir. O versículo 8 diz assim, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, Daniel falou. Aí vem o versículo 12 e o 13 que fecha, que diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu não estou nesse quase todos. Em nome de Jesus, espero que você que esteja em casa não esteja entre eles. Que o amor que você tenha por Deus não se esfrie por nenhum tipo de acontecimento, nem de bom ou de ruim. Porque as pessoas às vezes se afastam de Deus não só porque coisas ruins aconteceram com elas, mas porque coisas boas também aconteceram. Eu fui pastor de um adolescente que desde os 11 anos de idade, ele estava comigo, trabalhando na igreja, aprendeu a tocar e vários instrumentos e crescendo. Quando ele fez 18 anos que ele comprou uma moto, ele nunca mais voltou à igreja. Ele se desviou dos caminhos de Deus. Quando coisas boas acontecem, as pessoas também se afastam de Deus. É um antagonismo que vai levando as pessoas a saírem da presença de Deus. E finalizando diz aqui, aquele porém que perseverar até o fim, poxa vida, você que está em casa precisa entender isso aqui. Aquele porém que perseverar até o fim, esse até o fim aqui mostra que haverá um tempo. Haverá um tempo, terá um fim. Se você chegar até lá, no final, como eu quero chegar e vou chegar, em o nome de Jesus, a Bíblia diz então aqui que seremos salvos. Já em considerações finais, né? Pastor Daniel, você encerrar o programa, né? Você usou aqui o texto que eu ia usar para terminar. Mas eu ia usar em Marcos, mas então vamos aproveitar um gancho do pastor aí, para exatamente dizer isso. Tudo foi dito, tudo foi declarado pelo próprio Jesus Cristo. A humanidade ela vai caminhar de mal a pior, porque é até uma regra para que Jesus possa voltar. E no meio desse turbilhão de coisas ruins, de coisas más que acontecem no mundo, nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal, e nós precisamos, em dias maus, ter bom ânimo. Porque foi isso que o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, ele dizia, tenho-vos dito essas coisas para que em mim... Deixa eu interromper aqui, tá. Porque a pergunta é para você. Ah, é uma pergunta? É uma pergunta aqui do Cícero Silva. Pastor Ele pergunta aqui, Daniel, você não acha que a igreja tinha que crescer em qualidade e não em quantidade? Cícero Silva. Cícero, é o pastor Cícero? Eu não sei se é o reverendo Cícero que tem um programa aqui. Cícero, um abraço, Deus abençoe você. Que Deus te abençoe muito mesmo. Muito obrigado pela pergunta que você mandou para a gente aí. Sim, Cícero, eu acredito, concordo com você, mas eu também acredito que não existe quantidade sem qualidade, né? A quantidade aconteceu por causa também da qualidade. Então, a gente precisa pensar dessa forma também, senão a gente fica a vida inteira com aquele pensamento minimalista, né? Mediocrizado, de que a gente tem que ter pouca gente, que com pouca gente a gente tem mais qualidade. Eu acredito que a qualidade também faz a quantidade.
E se um povo for grande, se um povo for quanto, se um povo for macro, com qualidade, a gente pode fazer muita coisa boa. Um exército com 30, ele faz muita coisa, mas um exército com 300 pode fazer muito mais, né? Muito obrigado, Cícero, pela sua pergunta. Deus te abençoe. A igreja precisa, sim, de qualidade, né? Eu creio nisso também. Eu quero terminar a minha fala, pastor, agradecendo. E tem uma música do Lulu Santos que chama Assim Caminha a Humanidade. E tem um trecho dessa música que diz assim: assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. Dentro do nosso contexto, gostou, Arnaldo? Dentro do nosso contexto, eu vou concordar com o Lulu Santos, no nosso contexto, quando ele diz que a humanidade caminha com passos de formiga. Discordo, eu estou usando a canção dentro do nosso contexto. A humanidade está caminhando com passos largos para a volta de Jesus. Mas quando o Lulu Santos diz que a humanidade caminha sem vontade, ele está completo de razão. Então a humanidade caminha sem vontade de melhorar, sem vontade de amar, sem vontade de perdoar, sem vontade de ser o que Deus quer que ela seja. O Lulu Santos foi muito famoso na sua frase, ou na sua reflexão. Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, pastor. Obrigado aos nossos amigos que nos assistem. E eu queria deixar um conselho final para você. Os dias são maus, vai continuar sendo mau. Para concluir o que Jesus diz em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí a gente coloca, né? E vós vencerá. Isso aí não existe, não. Isso é coisa nossa, mas eu venci o mundo. Querido, se Jesus venceu, humano, foi para a cruz, passou pela cruz, venceu, nós também, em dias maus, em dias turbulentos, nós vamos vencer. E vamos chegar até o dia de pegarmos nossa coroa, aí vai ser só alegria. Amém. Aqui também tem a nossa telespectadora assídua, aqui a pastora Priscila, ela faz as considerações dela também, ela quer direito a isso, vou dar. Aqui diz o seguinte, como espectador assíduo, eu tenho direito às minhas considerações finais, claro, vou ler aqui, pastora. O povo está precisando de converter a Deus e não se converter apenas ao que Deus pode dar. A maioria das pessoas só buscam a Deus querendo bênçãos e o que Ele pode fazer de bom, e quando recebem o bem ou o mal de Deus, não estão prontos e nem têm intimidade o bastante para lidar com isso. Por isso, tanto mal, porque falta intimidade e amor até com o próprio Deus. Beijo, amores, Deus abençoe. Pastora Priscila, Deus abençoe você e sua família. Um abraço para todos. Pastor Benedito, considerações finais? Aqui como o pastor Daniel disse, que as pessoas elas precisam, né, voltar para os princípios. Porque eu não creio que alguém que tenha intimidade com Jesus, ele o abandona. No versículo que o senhor leu, que fala que por se multiplicar o amor de quase todos, né, ou multiplicar a iniquidade do amor de quase todos, esfriará. Então, eu não quero fazer parte desse quase todos. É uma decisão minha, né? Eu decido levar Jesus aonde for, mesmo que eu tenha que ser apedrejado, mesmo que tenha que passar pela forca, mesmo que tenha que ser escarnecido, mesmo que possa vir leis para me prender, mas nada desse mundo pode ter maior valor do que o meu amor por Ele. E Ele diz que se alguém tem amor, pai, mãe, filhos, mais do que a Ele, não é digno dele. Então eu tenho que decidir morrer por Ele. Então essa é a minha opinião. É uma escolha. Eu escolho viver 100% para Jesus. Então não é qualquer problema que vai me afastar dele. O problema pode me aproximar mais dele. Saber certeza, assim como Jó. Antes eu conhecia só de ouvir, agora eu vejo face a face. Então nós temos que ver Ele face a face. E para ver Deus face a face, nós temos que ver Jesus. Sem Jesus nós não vemos Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer mandar um abraço para alguém, pastor? Queria mandar um abraço para todos que estão ouvindo o programa e que eu tenho certeza que as bênçãos de Deus já repousam sobre a tua casa e que Ele é fiel na tua vida
e que a cada dia Ele vai te abençoar mais e mais. Tenha confiança, não abandone Jesus por nada. Um abraço à tua família, de todos que estão aqui no programa, que Deus possa continuar te abençoando a cada dia. Lembrando você de casa que o nosso programa ele reprisa na segunda-feira às 20 horas, na quarta-feira às 21 horas, tá bom? E as minhas considerações finais, antes aqui gostaria de mandar um abraço aqui para a Rosinha, ela manda aqui, gostaria de parabenizar vocês pelo programa, sou Rosinha, sou da Quadrangular, por isso sou feliz. E ela manda aqui uns caracterezinhos aqui, tá? Umas palmazinhas, né? Essas palmas são para a pastora Priscila, aí, a pastora Priscila, né? Até vou trazer ela para o programa, quem sabe a audiência aumenta aqui, né? Se muda alguma coisa. Rosinha, um abraço, Deus te abençoe, Deus possa abençoar você, sua família, toda a sua vida. Irmãos, você que está em casa, amigos, você que nos assistiu, você que nos ouviu, você que nos viu e ouviu pela internet, você que acompanhou pela Rádio Provisão 87,9, você que acompanha aqui ao vivo pela Provisão TV, é muito prazeroso ter você. Muito prazeroso você estar conosco e nós temos a sua companhia nas sextas-feiras. E divulgue esse projeto, Inserção, e tentar mostrar um pouquinho mais daquilo que é a Palavra de Deus. Como foi dito aqui no programa pelo pastor Benedito, pelo pastor Daniel, não dá para você colocar o mundo e tentar jogar ele dentro da Bíblia. A Bíblia é a Bíblia é a Palavra de Deus, são princípios, né? Não tem como você fazer isso. E para mim encerrar a minha fala, eu quero encerrar dizendo uma palavra, trazendo uma palavra do mentor da marca McDonald's, né? Ray Kroc, ele diz o seguinte, o suor é um dividendo, a sorte é um dividendo de suor. Quanto mais você transpira, mais sorte você tem. Então, fica com essa frase aí na sua mente, trabalhe em favor da sua vida, da sua família, da humanidade, em favor das pessoas. Eu tenho certeza que as coisas vão se resolver um pouco mais na sua vida. Que Deus possa te abençoar. Até o próximo Inserção, na próxima sexta-feira ao vivo. E nunca se esqueça, não dá para inserir o mundo na Bíblia, mas dá e devemos inserir a Bíblia no mundo. Beijos, abraços, até mais. Tchau.